Bom, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem de saúde, seus familiares também. Eu sou Janaína Araújo, sou gerente de marketing da Thermo Fisher Scientific. É um grande prazer receber a todos hoje para esse nosso webinário sobre a incorporação da calprotectina fecal no rol da ANS. Hoje, o nosso webinar é uma realização em parceria da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica com o GEDIB, o Grupo de Estudo de Doença Intestinal do Brasil. Foram convidados 3 palestrantes para a nossa discussão de hoje. E antes de apresentar nosso primeiro palestrante, eu só gostaria de reforçar que todos estão com o microfone desligado, mas vocês vão poder fazer as perguntas através desse campo de comandos aqui na aba Perguntas ou Questions, dependendo da versão, pode estar em inglês. E ao longo da apresentação, vocês vão escrevendo ali que nós podemos responder ao final das aulas, tá? Das palestras. O chat também pode ser usado para outros comentários, caso sejam necessários, mas a gente pede que as perguntas sejam realizadas no campo de perguntas para facilitar na hora que a gente for fazer a moderação, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui o Dr. Álvaro Puccinelli. Dr. Álvaro é diretor científico da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e professor afiliado da disciplina Clínica Médica e Medicina Laboratorial da Unifesp. E hoje vai falar para a gente sobre a consulta pública e a incorporação do exame no rol da ANS e nos ajudar na moderação desse evento. Dr. Álvaro, por favor. Bom, boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos. Primeiramente, tenho que agradecer a Thermo Fisher pelo apoio na realização deste evento, né, e todos os esforços empenhados pela Janaína, né, que está aqui, né, na moderação do evento, mas também a gente não pode esquecer da Alana, da Aline, que participam dessa equipe, e do Fábio Arcuri, que é o presidente da Thermo Fisher e também presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, entidade que congrega todas as empresas que produzem kits no Brasil. Então, como a Ana explicou, né, eu sou diretor científico da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e hoje a gente vai falar nesse breve webinar, basicamente sobre a grande contribuição que vai ser a incorporação da calprotectina no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. Ou seja, esse rol a entrada desse exame no rol vai garantir, vai tornar obrigatória a cobertura do exame pelas operadoras. E para nos ajudar nesse entendimento clínico e laboratorial dessa questão, a gente vai contar com o auxílio, né, precioso auxílio, né, de 2 brilhantes colegas, o Dr. Francisco Pena, que ele é membro da Comissão de Medicamentos e Acesso do GEDIB, né, o Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal no Brasil, né, e também coordenador clínico do Grupo de Transplante Hepático do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele vai falar sobre aspectos clínicos da calprotectina fecal. Após isso, a doutora Márcia Ueba vai falar dos aspectos laboratoriais da calprotectina fecal, e a doutora Márcia é médica responsável pelo setor de gastroenterologia pediátrica do Hospital do Servidor Estadual e também assessora médica em gastroenterologia do Laboratório Fleury. E, por fim, nós vamos traçar breves comentários sobre esse processo da incorporação, e mostrando para vocês como qualquer um de nós pode e deve contribuir na discussão da inclusão desse exame no rol, visto que nós estamos no período de consulta pública, onde as sociedades médicas, os profissionais médicos, os profissionais de saúde, os pacientes, podem e devem opinar a respeito dessa incorporação. Então, muito obrigado, acho que agora passo a bola à Janaína, que vai conduzir aí o evento. Muito obrigado. Doutor Francisco, como já foi apresentado pelo doutor Álvaro, pode começar aí com a sua palestra, falando sobre os aspectos clínicos da calprotectina fecal, por favor. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade. Estou aqui representando o GEDIB nesse evento, esse importante evento, e eu tenho certeza que a gente vai poder ter uma discussão bastante proveitosa e certamente beneficiar os nossos pacientes.
Então, eu vou falar sobre os aspectos clínicos da calprotectina fecal. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com esse assunto, a não ser o interesse, claro, de aprovação da calprotectina no rol DNS e incorporação desse exame, que eu acho que vai nos ajudar muito, como eu vou tentar demonstrar nessa apresentação. As doenças inflamatórias intestinais, elas são doenças crônicas, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que tem apresentado um aumento da incidência e prevalência ao longo dos últimos anos em todo o mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil, que se caracteriza por períodos de atividade e remissão e que tem um curso clínico variável, mas que pode levar a um dano progressivo do trato gastrointestinal e que tem como princípio de tratamento que ele seja precoce e eficaz. Então, a gente percebe que há um amplo espectro de manifestação dessas doenças e a gente precisa detectar a presença da inflamação para que a gente possa tratar de maneira adequada esses pacientes. Esse gráfico é bastante conhecido por nós, gastroenterologistas que lidamos com doença inflamatória intestinal. É uma evolução da história natural da doença de Crohn, que se caracteriza por períodos de atividade e remissão. E devido a esses vários períodos de atividade e remissão, o paciente vai acumulando um dano intestinal com surgimento de estenoses, fístulas, necessidade de cirurgia, novas estenoses. E esse dano é um dano permanente. E a maneira da gente barrar isso é a gente tratar adequadamente esse processo inflamatório. Até algum tempo, o objetivo do tratamento da doença inflamatória intestinal era que o paciente entrasse em remissão clínica, que ele ficasse bem clinicamente. A gente continua querendo que o nosso paciente fique bem clinicamente, mas eu digo repetidas vezes que na doença inflamatória intestinal a clínica ela não é soberana. A gente quer que o nosso paciente fique bem também do ponto de vista laboratorial, do ponto de vista endoscópico e quem sabe também do ponto de vista histológico na retocolite ulcerativa e do ponto de vista transmural na doença de Crohn. Ou seja, a gente tem um novo alvo terapêutico, um alvo mais estreito, mais difícil de ser alcançado, mas a gente vê que os exames fazem parte desse objetivo e a calprotectina fecal é um desses exames, é um dos desfechos que a gente quer e ele tem uma importância significativa nesse manejo dos pacientes com doença inflamatória intestinal, porque a calprotectina tem uma excelente correlação com os achados endoscópicos, que são os nossos desfechos. Em 2015 foi proposto essa estratégia de treat to target, ou seja, tratar com metas, tratar com alvo, que prevê que o tratamento tem que ser precoce e eficaz, com reavaliação efetiva e regular da atividade da doença, com adequação do tratamento sempre que houver inflamação, com o objetivo de remissão endoscópica. Então a gente vê que um dos princípios é essa reavaliação efetiva e regular da atividade da doença, e não há como a gente fazer de maneira regular colonoscopia, ou seja, realizar uma colonoscopia a cada 3 meses, a cada 6 meses dos nossos pacientes. A gente não tem nem estrutura para isso e também nem aceitação por parte dos pacientes, além de ser um exame invasivo, e nem como realizar exame radiológico, uma enterografia por TC ou por ressonância, para reavaliar essa atividade inflamatória na doença inflamatória intestinal. Então, há uma grande busca de marcadores não invasivos que possam nos ajudar nessa detecção da atividade inflamatória para que a gente possa ajustar o tratamento. E essa estratégia Treat to Target, ela prevê que no paciente que tem a doença ativa, a gente proponha um tratamento para ele e que faça uma reavaliação objetiva em 6 meses. E essa reavaliação objetiva inclui uma avaliação clínica, laboratorial e também endoscópica. Mas a gente vê que os marcadores fecais, eles entram como um dos desfechos que tem que ser alcançados durante essa proposta de tratamento. E a avaliação da atividade da doença, ela pode ser simplesmente baseada em sintomas, mas também com biomarcadores no sangue, principalmente nas fezes, mais realização de imagem, endoscopia e histologia. Mas à medida que a gente vai mais fundo nessa avaliação, é mais difícil da gente atingir essa remissão e também mais difícil da gente ir atrás disso, porque ficar fazendo esse tipo de exame de endoscopia e exame radiológico não é tão simples como eu disse anteriormente. Assim, a busca por esses marcadores fecais de atividade inflamatória já acontece há alguns anos e a gente tem alguns marcadores, como a calprotectina fecal e a lactoferrina, elas são proteínas presentes no citosol de todos os leucócitos, mas especialmente dos neutrófilos, e que a concentração nas fezes indica que tem um processo inflamatório na mucosa. Com isso, tem uma boa correlação com a atividade inflamatória intestinal. Ou seja, se há uma inflamação na parede do intestino, para aquela inflamação há uma migração de células inflamatórias, e quando as fezes passam, elas carregam essas células inflamatórias que vão ser recuperadas posteriormente. Então, a presença do processo inflamatório na parede do intestino tem uma boa correlação com o que a gente encontra dos níveis da calprotectina fecal.
eu chamo a atenção que outros processos inflamatórios, por exemplo, um tumor, uma diverticulite aguda, um quadro infeccioso qualquer, também pode elevar a calprotectina fecal. Então, ela tem uma especificidade para o processo inflamatório intestinal, mas não uma especificidade para a doença inflamatória intestinal. E esse é um trabalho que a gente fez aqui na UFMG, em que a gente procurou marcadores não invasivos para detecção da atividade inflamatória na doença de Crohn, e a gente encontrou que a calprotectina fecal foi aquele que teve a maior área sobre a curva ROC, ou seja, a maior acurácia diagnóstica para a detecção do processo inflamatório na doença de Crohn. E a gente já tem alguns trabalhos interessantes mostrando a eficácia da calprotectina fecal no manejo desses pacientes. Esse é um dos trabalhos, talvez o mais conhecido deles, é um estudo multicêntrico, randomizado, que é extremamente interessante, foi conduzido em 22 países, em 74 centros, que avaliou a eficácia e segurança do escalonamento do tratamento baseado em algumas medidas de acompanhamento. Um grupo de pacientes foi manejado de acordo com critérios clínicos de atividade inflamatória, mas além dos critérios clínicos, foi feita também a dosagem da PCR, no sangue, e da calprotectina fecal. E um outro grupo foi manejado apenas clinicamente. Eles tiveram como desfecho a cicatrização de mucosa, a ausência de ulcerações profundas. E o que eles viram? Que os pacientes que foram manejados baseados em achados clínicos e também laboratoriais, e entre eles a calprotectina fecal, eles alcançaram de maneira significativa mais esse endpoint primário, que é a cicatrização de mucosa, mostrando que a realização da calprotectina e do PCR, além da avaliação clínica a cada 3 meses, levam a um melhor desfecho ao final de um ano. Ou seja, a realização da calprotectina, entre outros marcadores, permite que a gente ajuste o tratamento e consiga chegar num melhor desfecho ao final de um ano. Os desfechos secundários, como a remissão profunda, que é definida como remissão clínica, laboratorial e endoscópica, assim como a remissão biológica, que foi desses marcadores que eu citei anteriormente, a calprotectina e o PCR, e o score endoscópico C10 menor que 4, também foi benéfico do grupo que fez esse manejo controlado baseado em exames, em PCR e calprotectina, do que aquele grupo que só fez manejo clínico. Os outros desfechos não teve diferença do ponto de vista estatístico, apenas diferença numérica, mas sempre em favor desse grupo de pacientes que foi manejado mais controladamente usando PCR e a calprotectina fecal. Com relação à remissão livre de corticoide, é um interesse de nós, gastroenterologistas, que nossos pacientes fiquem sem corticoide, não dá para usar corticoide como terapia de manutenção, e a gente vê que desde a semana 11 até a última, 48ª semana, esses pacientes que foram manejados baseado em achados de PCR de calprotectina, eles tiveram melhor desfecho que aqueles que foram manejados apenas clinicamente. E aí, então, ao final de um ano, mostrou que esse manejo controlado, ele é melhor do que o manejo baseado apenas em achados clínicos. No entanto, esses autores eles acompanharam esses pacientes por um tempo médio de mais 3 anos, 122 desses pacientes foram acompanhados por um tempo maior, de até 3 anos, e o que eles viram? Que a progressão da doença de Crohn, com base na remissão profunda ao final do estudo, ela predizia uma melhor evolução. Ou seja, aqueles pacientes que estavam com a mucosa intestinal cicatrizada, eles evoluíam melhor do que aqueles que não estavam com a mucosa cicatrizada ao final de um ano. Isso se repete nesse outro gráfico. Então, eles concluem o seguinte, que a remissão endoscópica ao final de um ano leva a uma redução de 56% do risco de complicações na evolução da doença. Que a remissão profunda ao final de um ano, ou seja, aquela endoscópica e clínica, leva a uma redução de 75% do risco de complicação na evolução desses pacientes, também com um P significativo. E com isso, a gente pode concluir que o que levou a essa melhor evolução foi o paciente ser controlado de perto, com manejo clínico, além da dosagem da PCR e da calprotectina fecal. Isso levou aos melhores resultados ao final de um ano, levando a remissão endoscópica e a remissão profunda, com melhores desfechos a longo prazo. Então, a gente vê que a calprotectina fecal ela tem uma enorme importância do que vai acontecer na evolução desses pacientes. Assim, como eu mostrei naquele gráfico lá do início, do acúmulo do dano intestinal, se a gente tratar adequadamente e se a gente manejar esses pacientes com um controle muito de perto, com realização de exames laboratoriais, pelo menos a PCR e a calprotectina fecal, a cada 3 a 6 meses, com isso a gente consegue detectar mais precocemente o processo inflamatório e tratar mais adequadamente esses pacientes, a gente acredita que a evolução, a história natural da doença vai se modificar ao longo do acompanhamento, ao longo dos anos. E aí isso é tão importante que o STRIDE é um guideline de junção de especialistas, de opinião de especialistas, que eles definem
qual é o desfecho do tratamento da doença inflamatória intestinal. O que a gente quer como desfecho do tratamento da doença inflamatória intestinal. E esse trabalho ele foi tão importante, esse que eu acabei de mostrar, que esse carta ao editor na JCC, que é a principal revista de doença de Crohn e de retocolite no mundo, eles concluem que é hora de rever o STRIDE, que é esse consenso de especialistas, e incorporar a calprotectina fecal como meta a ser alcançada na doença de Crohn. Ou seja, a gente precisa sim da calprotectina fecal, porque a gente vai conseguir ter melhores desfechos ao longo do acompanhamento desses pacientes. E para exemplificar isso, eu vou trazer alguns cenários clínicos. Eu não sei se tem pessoas assistindo que têm lida de pacientes com doença inflamatória intestinal, mas existem alguns cenários que a gente utiliza de maneira recorrente a calprotectina. Um deles é a avaliação da atividade inflamatória, porque, como eu já disse antes, a calprotectina ela correlaciona-se positivamente com a atividade endoscópica e histológica, indicando que valores mais elevados têm maior atividade. Isso é mostrado nesse trabalho de 2010, onde a gente vê que, de acordo com o aumento do valor da calprotectina fecal, há um aumento também do score endoscópico de atividade de doença. A sensibilidade e a especificidade variam com o valor de corte, com o estudo. Para alguns estudos, 100 microgramas, com uma sensibilidade de 94%. Para outros, um valor um pouco mais baixo, de 70 microgramas por grama de fezes, com sensibilidade de 89%, uma especificidade de 72%, com uma acurácia de 87%. E um valor que é muito aceito na literatura da doença inflamatória intestinal é esse valor de corte de 250 microgramas por grama, com uma boa sensibilidade e especificidade para detectar a cicatrização da mucosa. Essa meta-análise ela mostra isso, que a calprotectina ela tem uma boa sensibilidade de 87% para a detecção do processo inflamatório na doença de Crohn e uma especificidade de 67% para a detecção desse processo inflamatório intestinal. Além disso, é possível da gente achar faixas de calprotectina para a gente definir se o paciente está numa faixa de inatividade do processo inflamatório, uma atividade leve, uma atividade moderada ou uma atividade grave, de acordo com os valores encontrados pela calprotectina fecal. No entanto, os intervalos desses valores são intervalos amplos e a gente precisa, talvez, convergir para tentar encontrar valores mais fáceis e ter uma zona cinzenta um pouco mais curta, porque senão a gente acaba ficando um pouco em dúvida do que está acontecendo. E esse foi um trabalho que a gente publicou com a avaliação da calprotectina, mostrando que ela é o melhor biomarcador, pelo menos na nossa casuística, de pacientes que a gente avaliou com doença de Crohn em nosso ambulatório, foi o melhor biomarcador para que distinguiu a remissão da atividade inflamatória. Então, vocês vejam, está um pouco claro aqui, mas que a remissão endoscópica estava associada com um valor de calprotectina de 236 e a atividade endoscópica com um valor de calprotectina de 1000. Ou seja, uma diferença muito grande com um P significativo. A PCR também teve essa capacidade de diferenciar pacientes em remissão e pacientes em atividade, mas a calprotectina, isso também foi muito claro. Além disso, a gente estratificou também por faixas um CES de 0,2, ou seja, a doença em remissão tinha essa calprotectina de 236, uma atividade leve, uma calprotectina de 654, uma atividade grave, uma calprotectina de 1.128, moderada grave. Então, mais uma vez, com um P significativo, a calprotectina conseguia distinguir quem estava em remissão, quem estava em atividade leve e quem estava em atividade moderada grave. E ela também conseguiu diferenciar a remissão da atividade leve da remissão da atividade moderada grave. A gente estudou vários valores de corte na nossa casuística. Se a gente pegasse a calprotectina, um valor de corte de 155 microgramas por grama, ela tem uma boa sensibilidade de 96%, mas uma especificidade baixa de 44%. No entanto, tem um valor preditivo negativo bom de 86%, e uma acurácia também boa de 78%. À medida que a gente vai aumentando, a gente foi procurando valores de acordo com os valores da literatura, a gente encontra valores diversos, mas se a gente pegar esse valor de 250, que é defendido por muitos dos autores, esse valor de corte de 250, teria uma sensibilidade de 89% e uma especificidade de 52%. Por outro lado, se a gente avançar ainda mais com esse valor de corte da calprotectina, uma calprotectina acima de 1.000, especialmente acima de 1.400, a probabilidade desse paciente estar em atividade é enorme, com uma grande especificidade para a detecção do processo inflamatório intestinal. Para vocês terem uma ideia, se a gente utilizasse a calprotectina no valor de corte de 155, pacientes com calprotectina abaixo de 155, eles têm 11 vezes mais chances de estar em remissão do que de estar em atividade. Por outro lado, como eu já disse, uma calprotectina acima de 1.400, o paciente também tem quase 11 vezes mais chance
de estar em atividade do que estar em remissão. Então, são valores muito amplos, mas que nos ajudam na prática. Se você está diante de um paciente com doença de Crohn e que ele tem uma calprotectina baixa, ele está bem clinicamente, a probabilidade dele realmente estar bem é muito grande e a gente pode prescindir da colonoscopia. E foi isso que a gente fez nesse outro trabalho, que também está publicado, em que a gente combinou a PCR e a calprotectina no manejo de pacientes com doença inflamatória intestinal. Aqui eu cito que a calprotectina fecal foi a que teve a melhor área sobre a curva, a melhor acurácia diagnóstica, e a gente fez a combinação dos dois métodos, o PCR e a calprotectina. E olha o que é interessante, se a gente estiver diante de um paciente com uma baixa probabilidade clínica de atividade e a calprotectina estiver negativa, ele tem um valor preditivo negativo de 97%, ou seja, esse paciente ele não precisa ir para o exame endoscópico, a gente pode apenas manejá-lo com a calprotectina fecal. Por outro lado, se esse paciente tiver com uma alta probabilidade clínica, aquele paciente muito sintomático, com diarreia, dor abdominal, perda de peso, enfim, você faz uma calprotectina fecal nele, ele é positivo e o PCR também está alterado, ele tem um valor preditivo positivo de 92%. A gente já pode considerar ajustar o tratamento sem necessariamente ter que repetir o exame endoscópico e radiológico. Ou seja, a gente consegue manejar esses pacientes baseado num fluxograma com 2 exames laboratoriais relativamente simples e de fácil determinação. Alguns outros cenários clínicos, avaliação da recidiva pós-operatória, grande parte dos pacientes com doença de Crohn vai ser operado ao longo da sua história, acredita-se que em torno de 80% até 90% desses pacientes podem ser submetidos a algum procedimento cirúrgico durante o acompanhamento, e a recidiva pós-operatória ela acontece, e o que é feito de rotina é a realização de exame endoscópico. No entanto, se a gente também utilizar a calprotectina nesse cenário, aquele paciente que foi submetido a uma ilicolectomia, por exemplo, feita anastomose, e a gente recuperar essas fezes e detectar o nível da calprotectina, a gente também pode definir se esse paciente está em remissão em atividade com uma certa segurança. Esse trabalho ele achou os valores de corte de 240, com uma sensibilidade de 80%, uma especificidade de 74%, mas valor preditivo negativo de quase 97%, ou seja, a gente consegue excluir com uma certa segurança que o paciente vai estar em remissão. E foi nítida essa diferença. Aqueles pacientes com calprotectina acima de 240, a probabilidade de recidiva da doença pós-operatória era muito maior do que aqueles pacientes com uma calprotectina abaixo de 240. Assim, foi proposto um fluxograma, quando o paciente é submetido a uma ressecção intestinal, ele deve ser acompanhado, isso é rotina para a gente, e nesse acompanhamento a gente pode, ao invés de lançar a mão da colonoscopia, a gente pode lançar a mão da calprotectina também, e se o paciente tiver uma calprotectina abaixo de 100 e ele for de baixo risco de recidiva, esse paciente pode apenas ser acompanhado. No entanto, se a calprotectina estiver acima de 100 microgramas por grama, aí sim deve ser encaminhado para colonoscopia. O paciente de risco intermediário, ele também deve fazer calprotectina de maneira seriada, e se ela estiver abaixo de 50, a gente pode apenas acompanhar. A gente vê que o valor de corte é mais baixo, porque esse paciente tem um risco maior de recidiva. No entanto, se a calprotectina estiver acima de 50, ele deve ser encaminhado para colonoscopia. Agora, aqueles pacientes de alto risco de recidiva, que existem alguns critérios para definir isso, ele já deve ir direto para a colonoscopia. Então, a gente consegue ver que a gente consegue evitar ou postergar o exame endoscópico também em muitos desses pacientes que são submetidos a algum procedimento cirúrgico durante a sua evolução. Um outro cenário clínico interessante é a capacidade que a calprotectina tem de predizer a recidiva da atividade inflamatória. A gente sabe que em um paciente assintomático com uma calprotectina normal, ele tem uma baixa probabilidade de recidiva em 1 ano. Ou seja, você está no consultório, atende um paciente que está bem, calprotectina vem baixa, a probabilidade dele permanecer bem no próximo ano é muito grande. No entanto, se essa calprotectina estiver alterada, aí sim o risco desse paciente recidivar dentro de 1 ano também existe. E às vezes nem tem nada na endoscopia ainda, porque às vezes é o processo inflamatório chegando na parede do intestino, já tem célula inflamatória, mas às vezes não tem alteração do ponto de vista endoscópico, não tem uma ulceração, não tem um enantema, uma perda do padrão vascular. No entanto, os valores de corte, como eu já disse, eles são amplos e a gente tem que tentar escolher um. Aqui em Belo Horizonte a gente tem trabalhado com esse valor que a gente encontrou de 155 microgramas por grama de fezes. Então esse trabalho mostra isso, que os valores de corte são amplos, mas permite também a gente predizer o risco de recidiva desses pacientes. Assim, algumas considerações finais, o tratamento adequado da doença inflamatória intestinal, ele depende diretamente da avaliação objetiva da atividade inflamatória, a gente precisa saber o que está acontecendo dentro do intestino dos nossos pacientes, e a calprotectina fecal, ela mostra-se um bom marcador não invasivo da atividade inflamatória,
ela tem uma sensibilidade melhor que a especificidade, pelo menos nos valores que a gente pega habitualmente, mas é essa a intenção mesmo, a gente tentar pegar qualquer paciente que está em atividade. Os valores de corte que definem atividade ou remissão são extremamente variáveis na literatura médica, mas ficam em torno de 150 a 250 na maioria dos trabalhos. Como eu mostrei, a gente tem alguns valores da nossa casuística que a gente pode adotar como sendo um valor de corte, e eu trabalho com esse valor de 155 microgramas por grama de fezes, pelo menos na doença de Crohn, e eu fico disponível para que a gente possa discutir esse tema, e eu tenho uma esperança muito grande que a gente consiga aprovar isso no rol da ANS, porque eu não tenho a menor sombra de dúvidas que vai ter um impacto muito positivo na condução dos nossos pacientes. Então, eu agradeço o convite, espero que todo mundo contribua nessa consulta pública da ANS, para que a gente possa chegar aí a um benefício para os nossos pacientes. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e fico disponível para discussão. Muito obrigada, doutor Francisco. Excelente explicação, excelente aula, e vai dar, acho que, bastante informação aí para a nossa discussão e para as perguntas. Eu vou chamar agora a doutora Márcia Weba. A doutora Márcia, ela é médica em pediatria no Hospital do Servidor Público Estadual, com especialização em gastroenterologia pediátrica na Unifesp e mestrado na Universidade Federal de São Paulo. Doutora Márcia, por favor. Boa noite. Eu queria agradecer o convite e é muito bom estar aqui, poder dividir com vocês aí alguns aspectos da parte laboratorial e algumas peculiaridades da calprotectina. Esse primeiro slide é só para relembrar, né? E o Francisco já falou, então, que a calprotectina ela está presente principalmente nos neutrófilos, e por ela estar presente nos neutrófilos que migram para o local da inflamação da mucosa intestinal e transudam com a lesão da mucosa, ela também é resistente à degradação pelas enzimas digestivas, ela é um bom marcador de inflamação da mucosa. A gente tem alguns métodos de dosagem da calprotectina que foram sendo desenvolvidos com o passar dos anos. Então, ELISA, turbidimetria, quimiluminescência e fluorenzima imunoensaio. Os métodos todos apresentam um bom desempenho no que se refere à diferenciação de casos e controle, vamos dizer assim, e também nos valores de referência, né? Desculpa, isso, pronto. Mas eles têm um bom desempenho no sentido de diferenciar doença orgânica e doença funcional, mas os valores de referência podem ser diferentes para cada método. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente solicita e quando a gente recebe o exame de calprotectina. Você pode receber de laboratórios diferentes, métodos diferentes, e não necessariamente você vai se basear no mesmo valor de corte. Uma outra coisa que pode influenciar no valor da calprotectina é o horário de coleta. Isso ainda está em discussão na literatura e estudos são controversos nesse sentido. Então, tem estudo que mostra que, dependendo do horário de coleta, você tem valores diferentes e estudos que mostram valores semelhantes. O estudo que mostra valores diferentes mostra que é maior pela manhã, talvez por um contato maior das fezes com a mucosa, um tempo maior de exposição, principalmente nesses pacientes que têm um trânsito mais acelerado. Então, durante a noite ficaria por mais tempo ali e a calprotectina da primeira evacuação da manhã seria mais alta por causa disso. Assim, a gente sugere, já que a gente ainda está com essa discussão em pauta, que seja colhido preferencialmente a primeira evacuação do dia. Com isso, a gente pode ir colhendo sempre dessa maneira. Como o paciente, muitas vezes, é o controle de si mesmo, no sentido de que você quer ver se essa calprotectina está aumentando ou diminuindo. Então, o ideal é que seja colhido sempre dessa maneira, para que você tenha uma segurança maior nesse resultado. A estabilidade da amostra. Logo que foi
descrita a calprotectina, e os primeiros estudos mostraram que ela era muito estável nas fezes e que poderia ficar até 7 dias em temperatura ambiente. Mas estudos mais recentes têm mostrado que a gente tem uma queda na calprotectina em temperatura ambiente bem rápida. Aqui, então, só ressaltando que isso é em dias, né? Então, a gente tem uma queda em temperatura ambiente, refrigerada essa queda é um pouco menor e congelada a gente tem uma estabilidade um pouco maior, sendo que isso aqui é em semanas. Então, a gente vê que é bem mais estável depois se for congelada. Então, o que se sugere é que, para ser levada ao laboratório da coleta até a entrega e até o processamento, a extração e tudo mais, que a amostra seja mantida pelo menos refrigerada. E que se for manter um período maior de tempo, que seja mantida congelada a menos 20, a gente vê aqui que não tem muita diferença da estabilidade a menos 20, na conservação a menos 20 e a menos 80. Então, pode ser mantida a menos 20. Agora, é importante que ela seja mantida refrigerada da hora da coleta até a entrega e até a extração da amostra. Outro fator que pode influenciar aí na calprotectina, e que nem o Francisco comentou, a gente tem muita discussão sobre como é o nível de corte, qual é o cutoff ideal, tanto para diferenciar caso e doença funcional e orgânica, como para ver a atividade da doença. Alguns outros fatores aí que influenciam também, um deles é a idade. Então, nos idosos, a calprotectina parece ter um nível um pouco mais elevado do que nos outros pacientes, nos não idosos. Então, a gente vê aqui que em todos os métodos, ELISA, quimiluminescência e turbidimetria, acima de 65 anos, foram encontrados valores maiores do que abaixo de 65 anos. Então, a gente vê que isso realmente tem que ser levado em conta na hora da interpretação do resultado. Em crianças também, por sua vez, a gente tem uma variação. Crianças ainda é uma coisa que é um grupo que está sendo muito estudado, porque os estudos ainda são contraditórios, mas parece que, apesar desses 3 estudos terem cortes diferentes, parece que realmente os pequenos, né, de 1 a 6 meses, têm um nível bem maior de calprotectina, aqui, aqui e aqui, né? Então, a gente vê que esse grupo, essa faixa etária, tem um nível maior. E esse estudo que separa que até 1 ano de idade mostra que eles ainda têm um nível mais alto e que só depois de 1 ano por volta de 2 anos, começa a entrar no nível que a gente chamaria de normal. Isso tudo são crianças normais, sem nenhum tipo de patologia gastrointestinal. Tem um estudo um pouco mais recente que mostra que pode ser que a partir daí também é um pouco mais baixo dessa mesma revista, né, do Scandinavian Journal, que mostra que também pode, a partir dos 2 anos, isso também pode ser um pouco mais baixo. Então, o que fica aí de mensagem é que nos idosos e nas crianças, principalmente aqueles abaixo de 1 ano, a gente tem que ter cuidado para interpretar esse resultado da calprotectina e que provavelmente o cutoff deles ou o nível de normalidade não pode ser considerado o mesmo do que adultos jovens, inclusive. A gente tem alguma coisa em alimentação, principalmente em criança, em adulto não tem grandes interferentes, mas em criança a gente tem esse trabalho mostrando que recém-nascidos pré-termos alimentados com fórmulas para pré-termo, e recém-nascidos pré-termo alimentados com leite humano, de banco de leite, este grupo alimentado com fórmula tem um nível de calprotectina maior do que o grupo alimentado com leite humano. Então, se interroga, será que a proteína heteróloga induz um processo inflamatório de mucosa? E é isso que está sendo refletido aí? E aí já se pensaria, então talvez fosse um bom marcador para
alergia à proteína do leite de vaca. Mas a gente ainda não tem evidência de que a calprotectina seja boa realmente, ainda não tem evidência suficiente que confirme a utilização no diagnóstico ou acompanhamento da alergia, nem como preditor da alergia. O problema provavelmente a gente vai chegar em algum momento nisso, mas que nem vocês viram nos slides anteriores, o problema é o valor de corte. A gente primeiro tem que ter um nível de corte bem estabelecido para a criança de todas as idades, para que a gente possa partir daí e então dizer, está alterado, né? Então, o problema é realmente o valor de corte, o cutoff nos níveis variados e principalmente nas crianças abaixo de 1 ano. Então, falando ainda aí nos valores de corte, os valores de referência, dos primeiros estudos de calprotectina que saíram e os primeiros trabalhos colocavam como, e aí a gente vai ver depois que depende do que você está objetivando, né? Mas colocaram como normal, né? Então, assim, normal seria para você diferenciar a doença funcional de orgânica, porque a gente tem que lembrar que a calprotectina é muito importante no acompanhamento da doença inflamatória intestinal, que nem o Francisco colocou tão bem. Muito importante a periodicidade e tudo mais, mas ela também é muito importante no diagnóstico diferencial de doença orgânica e funcional, certo? E principalmente naqueles pacientes onde você às vezes não consegue lançar mão de outro exame, onde fica muita dúvida, onde a sintomatologia é muito importante, e ela já se mostrou muito boa para isso. Então, nesses casos, o nível de corte dos primeiros estudos mostrou que até 50 microgramas por gramas de fezes é um valor de corte ok para você diferenciar orgânico e funcional. De 50 a 200 microgramas, você tem uma zona cinzenta. O que é essa zona cinzenta ou esse valor duvidoso? É outras causas de inflamação que podem ocorrer. E eu coloquei aqui embaixo alguns fatores, por exemplo, o uso de anti-inflamatórios, ácido acetilsalicílico, que podem dar uma inflamação da mucosa e que você não é uma doença inflamatória intestinal, mas você tem uma certa inflamação da mucosa. Acima de 200 já é muito sugestivo de doença inflamatória, mas vejam, isso, aquilo que eu comentei, depende do método, depende da idade do paciente, depende se você quer estar usando para triagem de doença orgânica e funcional, se você está usando para resposta ao tratamento ou se você está usando para monitoramento de recaída. Então, dependendo do que é o seu objetivo com a calprotectina, você vai usar um valor. Dependendo de como foi pedida a calprotectina, de qual é o quadro clínico, você vai usar um valor de corte. Importante lembrar que, como esse valor pode variar com o método, é ideal que você saiba qual é o valor considerado de corte para aquele método, né? Uma coisa importante aqui é que, dependendo também da doença que você está estudando, no acompanhamento, né, da doença de Crohn ou retocolite, você pode ter uma diferença de sensibilidade e especificidade. Como a retocolite, você tem uma inflamação mais contínua e muito mais transsudação para a luz intestinal, habitualmente os valores de calprotectina são bem altos. No Crohn, por exemplo, se você tiver uma lesão única no ilho terminal, o valor de calprotectina, apesar da doença estar em atividade, pode não ser tão alto. Então, isso também interfere aí nesse valor que a gente chama de corte ou de acompanhamento da doença. Então, a calprotectina é um exame extremamente importante, como a gente já viu, e ela funciona, assim, orientando o caminho mesmo. No começo, né, inicialmente, para você conseguir diferenciar uma doença orgânica de funcional, e a gente sabe como às vezes isso é muito difícil,
apenas com quadro clínico ou exames sistêmicos, e a calprotectina se mostrou muito boa para isso, porque ela é bem específica para inflamação de trato gastrointestinal, e para você acompanhar a doença inflamatória. Aquela decisão de trocar ou manter, diminuir o intervalo ou aumentar dose, trocar medicação e manter o paciente o melhor possível e o mais fora de atividade possível. Importante relembrar uma questão que o Francisco também comentou, mas acho muito importante todo mundo ter em mente que a calprotectina pode se alterar antes de você ter alteração clínica ou de você ter até alteração endoscópica. E é por isso justamente que ela se presta tanto a monitoramento da doença e que para que você consiga manter a doença fora de atividade com períodos maiores, porque você consegue flagrar, vamos dizer assim, a recaída da doença antes que o paciente tenha manifestações sistêmicas e todo o comprometimento que a recaída vai trazer. Então, acho que era isso que eu tinha para colocar da parte laboratorial, e eu tô disponível para vocês entrarem em contato ou perguntarem aqui o que precisarem. Obrigada, doutora Márcia. Excelente explicação, pontos super importantes aí na interpretação dos resultados. E agora, para fechar aí as nossas apresentações e seguir aí para uma discussão mais ampla e responder perguntas, o doutor Álvaro vai falar melhor sobre o processo da incorporação da calprotectina no rol, como foi feito e o que temos agora que fazer em relação à consulta pública. Doutor Álvaro, por favor. Bom, mais uma vez, obrigado. Parabéns, né, para a doutora Márcia, doutor Francisco, que me antecederam. E a ideia de eu falar nesse trecho final das palestras é mostrar aquilo que a Janaína citou, quer dizer, como é que foi a forma, como é que é esse processo? Esse é um processo que começou há 2 anos atrás, quando foi proposto para a ANS a incorporação da calprotectina fecal. Esse processo ele acontece a cada 2 anos, e as empresas e as sociedades médicas podem, nesse período, né, de abertura dessa janela, propor a incorporação daqueles novos exames ou propor alteração dos exames e assim sucessivamente. Bom, e na proposta da atualização do rol, né, é um processo que vai envolver a produção de vários documentos, então a produção de um parecer técnico científico, a proposição de diretrizes de utilização, e sobre essas diretrizes de utilização são feitas avaliações farmacoeconômicas e de impacto orçamentário. Então, quando propusemos, melhor dizendo, essa atualização no rol, foi a entrada da calprotectina fecal com essas indicações, né? A descrição do problema de saúde deve ser feita para a ANS de forma bem clara, porque ela que vai nortear a pergunta que vai ser feita e como vai caminhar a revisão sistemática da literatura que vai sustentar a defesa da incorporação ou não do exame, né? Então, aqui, o problema de saúde é um diagnóstico não invasivo para a doença inflamatória intestinal, para as doenças inflamatórias intestinais, melhor dizendo, no caso, retocolite e doença de Crohn. Então, é selecionada uma população-alvo, né, pacientes com suspeita clínica, e é feito o monitoramento dos pacientes com a doença, né, e a gente vai comparar isso com o padrão ouro, né, e ao mesmo tempo, a proposta uma tecnologia de saúde. É importante a gente mostrar que essa tecnologia pode ser algo inédito ou pode ser algo substitutivo. No caso da calprotectina, é algo inédito. Não há nada no rol de procedimentos que se compare à calprotectina, né? Então, e os estudos foram baseados em uma metodologia que é o exame imunoensaio florimétrico, né? Mas isso não impede que outras metodologias também, ao se incorporar o exame calprotectina fecal, não sejam beneficiadas. Mas aqui, né,
partiu-se dessa premissa inicial, onde sustentou, como falei, assim, a revisão sistemática e os estudos que nortearam essa incorporação. Isso é uma norma da ANS, ela sempre vai avaliar a segurança da tecnologia. Para nós, na medicina diagnóstica, medicina laboratorial, melhor dizendo, nem sempre isso é um problema, né? Não é evidente, não há relatos de problemas de segurança relacionados ao teste. Né? E aí a gente vai mostrar, né, quais são, primeiro passo, os benefícios clínicos. A gente vai mostrar o que esse exame vai ajudar no dia a dia dos médicos e dos pacientes. Né? Então, pelo fato das doenças inflamatórias não terem sinais e sintomas patognomônicos, né, e muitas vezes os médicos têm que lançar mão de um procedimento um tanto quanto invasivo, podemos assim dizer, que é o exame endoscópico, né, que é no mínimo desconfortável, essa proposição de uma tecnologia muito mais confortável para o paciente, com a mesma sensibilidade, especificidade, que pode, né, inclusive, ter um custo menor, como a gente vai ver lá na frente. Para isso, a gente tem feito uma revisão de literatura. Essa questão estruturada no formato PICO, onde a gente, né, delimita a população adequada, compara com o teste índice, que no caso indica o melhor teste índice, que no caso é a calprotectina, né, usa um padrão de referência que é a colonoscopia e procura os desfechos adequados, que é a acurácia do teste e a redução do número de pacientes que se submetem a exame endoscópico e colonoscópico. Né? E aí todos os estudos são levantados na literatura, levando-se sempre o grau de importância ou o grau de evidência que eles têm. Então, as revisões sistemáticas são mais importantes que, né, os ensaios clínicos, os randomizados, e assim sucessivamente, até chegar nos relatos de caso que são de menor relevância. Então, a gente sempre procura, nessa revisão, buscar os trabalhos de maior impacto e maior relevância para sustentar essa incorporação. Essas são as evidências científicas, isso pode ficar à disposição para vocês, quem quiser solicitar a apresentação está aqui. Esse é um documento público, já foi apresentado na ANS. Né? O único detalhe que a gente tem que lembrar é que essas evidências elas estão aí um ano, mais ou menos, defasadas, porque esse processo começou em 2018, nós fizemos a discussão disso lá em 2019, e agora é a consulta pública, ou seja, passaram-se 2 anos, então acaba tendo um atraso, né, entre o que está colocado de evidências e o que talvez a gente tenha de evidências mais importantes atualmente. Né? Pois bem, então, como eu falei para vocês, esse primeiro passo foi a avaliação clínica, e aí passamos para a avaliação econômica. Para a avaliação econômica tem que ser desenhado um cenário, tem que ser feita uma simulação usando-se o teste índice, que é a calprotectina fecal, versus a colonoscopia, que é o nosso comparador. Né? Na medida do possível, né, a gente usa trabalhos e usa experiência dos grupos que atuam com isso no Brasil. Mas, por vezes, para aumentarmos a casuística, aumentarmos o poder do estudo, a gente lança a mão dos dados de literatura. Né? Muitas vezes a gente só tem a literatura, visto que um exame pode ser muito novo, a gente não tem uma experiência muito grande no país. Mas, nesse caso, a gente já tinha uma experiência e ela foi somada, né, aos dados da literatura. E aí fizemos um desenho, né, uma árvore de decisão do modelo econômico, onde a gente decide entre usar a calprotectina ou não, quer dizer, não usar a calprotectina. Então, na parte de cima, vocês veem que a gente tem vários desfechos, né, que podem levar ou não, né, a interrupção, né, do acompanhamento, ou ainda, né, a gente comparar que a própria calprotectina pode desembocar na colonoscopia. Né? Para ser mais preciso e pelo nosso tempo ser curto, vamos já chegar direto nos resultados. Né? Esse custo incremental, vocês podem ver aqui que está destacado o custo total num cenário usando-se a calprotectina e usando-se o diagnóstico padrão. Então, quando a gente compara paciente a paciente, cenário a cenário, 1 a 1, a gente vê que usar calprotectina implica numa economia, né, de R$ 671,00 se eu não estou lendo errado, e 85 centavos. Então, de início, a gente já percebe que há uma economia em nível individual
para o paciente e dentro do sistema. Quando, né, nós abrimos esse leque para o impacto orçamentário, ou seja, quanto o sistema de saúde suplementar vai ter de impacto no seu orçamento, a gente chega a esses números bastante interessantes, que, utilizando-se, né, a calprotectina, depois de um período de 5 anos, vai gerar uma economia aí de 132 milhões de reais. Mas de onde veio? De onde surge esse número mágico, né? Esse número mágico surge do fato de que os pacientes, a partir do momento que há incorporação, esse exame começa a ser utilizado, ele começa a ter uma participação maior no mercado, aí isso vai impactar no número de colonoscopias, no número de internações, no número de desfechos negativos, e isso vai economizando os recursos do sistema, né? A gente sabe que pacientes, por exemplo, pacientes nos extremos de idade são mais complicados, às vezes demandam internação para fazer um procedimento desse, né? E isso impacta muito no sistema. A partir do momento que a gente evita esses procedimentos, há uma economia real de dinheiro para o próprio sistema. Então, isso é um fator que, aliado à grande virtude clínica, porque é lá que começa. Se o exame não tiver virtude clínica, se ele não tiver impacto positivo, se ele não for bom para o paciente, a gente nem vai perder tempo para fazer uma análise financeira. E, às vezes, infelizmente, exames muito bons do ponto de vista clínico ainda não são viáveis do ponto de vista financeiro. E aqui, falando em termos de saúde suplementar, a gente tem que lembrar que o sistema tem que ter sustentabilidade, né? Ele tem que se sustentar ao longo do tempo, porque senão, tanto as operadoras como nós, laboratórios, aí pensando na laboratórios da iniciativa privada, não vão para frente, né? Simplesmente, né, abrem falência. Então, esse é um fator importante, a gente mostrar que o exame é novo, ele agrega muita coisa ao paciente e agrega mais ainda ao sistema e ainda com uma economia real, né? E também aqui nesse estudo a gente não leva em conta outros aspectos, por exemplo, né? Dias parados do trabalho, né? Isso não é levado em conta, porque a ANS ela quer saber só dos custos diretos que o sistema gasta, como, né, o dia parado não está no cômputo do plano de saúde, mas está no cômputo da sociedade, né? Todos nós pagamos a Previdência Social ou as empresas que não têm a sua força de trabalho, por exemplo, plena, né? Todo esse cálculo não entra nessa questão. E mesmo assim a gente consegue mostrar para vocês que há uma grande economia de recursos, né? Pois bem, então, né, para mostrar que tudo isso é bom, a gente tem que mostrar que a gente pode, que o setor de laboratório pode entregar esses resultados. Então, a gente prova que há capacidade instalada, ou seja, vários laboratórios no país inteiro têm profissionais habilitados para poder fazer o exame, ou seja, né, não é algo que vai ficar restrito a grandes centros ou a capitais, ou seja, o país inteiro vai se beneficiar. E, finalmente, a gente propõe uma diretriz de utilização. O que é essa diretriz de utilização? Baseado no que a gente revisou do ponto de vista clínico, né, e que a gente comprovou que é viável do ponto de vista financeiro, se propõe uma diretriz de utilização, ou seja, se propõe uma orientação que vai ser dada aos médicos na hora de solicitar o exame. Então, quando está dentro da diretriz de utilização, que é a cobertura obrigatória nos casos de diagnóstico diferencial das dores abdominais crônicas recorrentes, diagnóstico diferencial das diarreias crônicas, monitoramento das doenças inflamatórias intestinais e diferencial da síndrome do intestino irritável, quer dizer, praticamente cobre tudo, né, essa diretriz de utilização. A partir desse momento que algum desses diagnósticos é mencionado na solicitação médica, a partir da incorporação no rol, há a obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde, independente do nível do plano. Pode ser o plano mais básico ou o plano mais top. É a cobertura, é o rol de cobertura mínima que deve ser contemplado, né? E como é que, então, a gente vai participar? Lembra que eu falei para vocês que esse processo envolve várias etapas, né? Resumidamente, a gente submeteu esse dossiê, né? A ANS avaliou, considerou um procedimento elegível, chamou as sociedades, né? O Dr. Francisco estava com a gente, representando o GDIB, nós estávamos lá pela SBPC, discutimos com todos os operadores operadoras de saúde,
né, e discutimos a fundo os benefícios ou não benefícios, né, os prós e os contras da incorporação. A partir desse momento, a ANS faz uma avaliação pelo seu corpo técnico, e esse corpo técnico vai recomendar, né, vai soltar a consulta pública recomendando ou não a incorporação. Essa consulta pública serve para ouvir as sociedades, né, médicas, os médicos, os pacientes, os profissionais de saúde. Então, todos podem e devem participar dessa fase de consulta pública. Então, a gente mostra aqui um passo a passo, né, como é bem simples participar desse processo. Então, o primeiro passo é acessar o site, né, o link, né, ans.gov.br. Aí, no próprio site da ANS, na aba superior vai ter participação da sociedade. Isso é toda a sociedade, não falei que seja sociedade médica ou paciente. E depois a gente clica em consultas e participações públicas. No passo 4, né, a gente vai entrar em consultas públicas em andamento, como está mostrado aqui na tela, nesse print da tela, e vai entrar na consulta pública 81. Então, isso é fundamental. Nós estamos, né, no momento da consulta pública 81. É a única consulta que está aberta lá no site da ANS, mas é sempre bom lembrar que é a consulta pública 81, que é que nós estamos trabalhando agora. A atualização do rol de procedimentos e eventos de saúde. Né? Ciclo, né, 2019, 2018, 2020. Né? Aí a gente desce a página até o fim e clica no link Contribuições para recomendações relacionadas às propostas de procedimentos. Porque não são só exames que são propostos, são exames, tratamentos medicamentosos, né? E até alterações de diretriz de utilização ou alterações de denominação de procedimentos. Então, a gente vai entrar nessa propostas de procedimentos. A partir daí, a gente vai ver, são vários procedimentos, né? A SBPC tem vários procedimentos, mas hoje a gente tem que lembrar, está focado aqui, que a gente vai olhar o procedimento de número 146, a calprotectina fecal. Acima desse link aqui da calprotectina fecal, tem lá o resumo executivo de quais são as conclusões que a ANS chegou. No caso da calprotectina fecal, saiu a recomendação da ANS pela incorporação. Não? Então, quando nós participarmos da consulta, é importante colocar na aba do campo opinião, né, o item concordo, que a gente concorda com a inclusão do exame calprotectina fecal, e no dossiê de número 146. E depois a gente coloca os comentários no campo justificativo. Né? Então, aí vai da experiência, vai do que cada um pode contribuir. Né? É importante também lembrar que é um campo relativamente pequeno, 4.000 caracteres. Então, né, não permite grandes dissertações, mas coisas bem objetivas devem ser colocadas e devem ser colocadas nesse campo. Depois a gente clica em incluir comentários e continuar. E chega na fase final, enviar, né, quando a gente já enviou, coloca os nossos dados, como pessoa física ou jurídica, e a gente já está feita a contribuição. É importante lembrar que essa consulta pública ela vai ficar aberta até o dia 21 de novembro de 2020, ou seja, temos mais aí pouco menos de um mês para poder contribuir para essa consulta pública. Né? Não há previsão, né, de prorrogação ou coisa parecida. Né? Então, a gente crê que no dia 21 mesmo se encerra, né? Como é um processo rápido, um processo bastante simples, né? Mas é importante a gente ouvir a opinião de todos e todos contribuírem para dar peso na decisão da ANS, né? Que todos façam essa efetiva contribuição. Então, agradeço mais uma vez a presença, né, de todos, estarem aqui ouvindo a gente, né? Essa é uma iniciativa em parceria, né, da SBPC com o GDIB, né, as duas sociedades médicas que propuseram a incorporação da calprotectina e suportados também com o apoio, né, da CBDL e da Thermo Fisher. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Álvaro. Agradeço mais uma vez aí a palestra também do
doutor Francisco e doutora Márcia. Nós temos uma pergunta já no nosso chat aqui, que é da Eugênia Figueiredo. Ela fez essa pergunta durante a palestra da doutora Márcia, então acho que a doutora Márcia poderia responder. Ela pergunta se existe atualmente algum estudo em andamento para valor de corte de calprotectina para crianças, principalmente abaixo dos 2 anos. Está sem som, doutora Márcia? Não, Desculpa, meu som estava desativado, pronto. Eu não sei dizer se existe algum estudo em andamento nesse momento, mas assim, existe já alguns estudos publicados. O maior que tem, que saiu no Scandinavian Journal, que eu comentei, saiu agora em 2020, eu só não tive tempo de colocar na minha apresentação. Tem 11.000 crianças. Eu acho muito importante que a gente tenha valores de calprotectina nossos, em crianças nossas aqui no Brasil, e inclusive em crianças de diversas classes e níveis socioeconômicos, porque a gente efetivamente não sabe se parasitoses podem influenciar, e pode ser que influenciem. A gente não tem conhecimento profundo desse tipo de detalhe da calprotectina. Então, acho muito importante que estudos grandes em crianças e em vários países, populações diferentes, e mesmo no nosso país, com várias populações diferentes, sejam levados à frente. Acho que isso é muito importante. Mas, do meu conhecimento, o maior estudo que tem é esse de 11.000 crianças que tem no Scandinavian Journal, que foi publicado agora em 2020. Tem mais alguém que gostaria de comentar? Da nossa parte, também não conheço nenhum outro estudo mais robusto que esse. Não sei se o doutor Francisco tem algum comentário a fazer. Não, o que eu saiba em criança, também desconheço, mas não é a área que eu estudo, né? Eu lido com adulto, mas desconheço também. Seria extremamente útil, né? Como a doutora Márcia falou, se tivesse esse valor, inclusive no nosso país, ela citou parasitose, eu tenho muita crença que altera o valor da calprotectina, né? Causa um processo inflamatório intestinal, eu acredito que deva alterar. Então, acho que se a gente tivesse um valor na nossa população e mais heterogêneo possível, né? Pegando norte, sul, leste, oeste, para todo lado, periferia, centro, enfim, acho que seria útil, sim. Acho bem, desculpa só. Então, eu acho interessante, acho que, por exemplo, né, doutora Márcia, que tem esse trabalho que mostra que tem essa casuística bastante relevante, né, 11.000 casos, e que tem conclusões interessantes a favor da calprotectina, e na consulta pública, né, pode ser colocado, pode ser citado, olha, esse trabalho foi publicado em 2020, um trabalho recente, e mostra uma questão, um ponto a mais. Então, justamente a consulta pública também se presta a isso, né? A gente complementar aquelas informações que são recém-saídas. Lembrar que a nossa régua de corte parou há quase 2 anos atrás, né? 1 ano e meio atrás, pelo menos, para dar tempo de produzir tudo isso. Então, e o mundo continuou girando, né? Verdade. Tem uma outra pergunta da Adriana Catapani. Ela está agradecendo as informações. Conheço também a doutora Adriana. Bem-vinda aí ao nosso evento. Ela pergunta se vocês encontram altos valores de calprotectina acima de 1.000 em diarreias agudas infecciosas. Talvez aí se a doutora Márcia quiser responder. Eu acredito que sim. Eu não tenho costume de pedir. Tenho esse tipo de corte. Eu não tenho costume de pedir esse valor eu tenho costume de pedir calprotectina nesse cenário, né, na diarreia aguda, porque a gente acredita que a maioria das diarreias agudas é infecciosa, então que vai passar, então não tem costume de pedir exames nesse cenário, mas eu acredito que sim, que
especialmente se tiver um processo inflamatório na mucosa, que a gente vê que tem. Já tive a oportunidade de presenciar um exame endoscópico numa situação dessa, e que tem um processo inflamatório importante. Acredito que a calprotectina vai estar aumentada sim, mas eu não vejo tanta validade do exame nesse cenário. A única experiência que eu tenho nesse sentido era de um resultado acima de 1.800, um resultado bem alto, e era um paciente com um Clostridium. Não era meu paciente, a gente recebeu no laboratório essa amostra, e quando eu passei para o médico, todos os exames eram um paciente com Clostridium. Então, assim, teoricamente, né, se for uma inflamação intensa como o Clostridium faz, e de intestino grosso, deve estar aumentada. Já se for uma diarreia aguda mais viral ou de mais secretora, talvez não, né? Talvez não. Mas não esteja tão alto, não esteja tão alta a calprotectina. Então, mas tendo em vista que os cenários que foram desenhados, né, para incorporação são justamente das doenças crônicas, né? Então, logicamente, assim, as indicações das diarreias agudas não estão contempladas na incorporação. Mas aí, então, mas de um modo geral, assim, vocês, né, doutor Francisco, doutora Márcia, vocês veriam um futuro nesse sentido, assim, da calprotectina ser também utilizada na diarreia aguda? A doutora Márcia citou uma diarreia de Clostridium, né, ou uma doença mais aguda, uma doença infecciosa aguda. Vocês acham que isso vai... isso é um mero exercício de especulação, claro. Mas vocês acham que isso entraria no cenário? Álvaro, eu não teria... eu não vejo muito um espaço para a calprotectina nesse cenário, não. A diarreia aguda, aquela que dura até 15 dias, ela é uma diarreia autolimitada, né? Então, e na sua maioria absoluta infecciosa. Então, que vem e que passa. Agora, se isso estiver começando a demorar a passar, ou seja, eu falo com os pacientes, uma diarreia crônica, um dia ela foi uma diarreia aguda, né? Por questão de tempo, ela teve um dia de duração, teve 2. Se começar a perdurar esse processo, aí eu acho que vale a pena sim utilizar a calprotectina nesse diagnóstico diferencial. Mas naqueles quadros agudos, o paciente chegou com dor abdominal, às vezes diarreia associado com vômito, quadro típico, com poucos dias de duração, eu, sinceridade, eu não vejo por que nem pleitear isso na inclusão num futuro rol da ANS, não vejo muita indicação, não. Eu concordo plenamente. Acho que, inclusive, nesse quadro não tem nem indicação de nenhum exame. Acho que isso está bem estabelecido nos guidelines e tal. Diarreia aguda, autolimitada, medidas de suporte só. Suporte. E vai passar. Tem algumas perguntas aqui para o doutor Álvaro. Quando será definida a incorporação, né, desses testes? Existe já um prazo? E a outra pergunta e quando as operadoras começariam a cobrir efetivamente após a definição? Bom, existe, né? O prazo prometido é março do ano que vem. A gente termina essa consulta pública agora em novembro. Os dados são de novo computados, compilados, e a publicação definitiva ela ocorre em março do ano que vem. Ou seja, com essa a ANS publica uma nota técnica dizendo quais são os procedimentos que foram incorporados no rol 2020. E, a partir desse momento, a cobertura é obrigatória. Mas nós temos um caminho a percorrer, né? Qual que é o caminho que a gente nota? Que esse exame, apesar de todos os exames que são incorporados no rol terem sua cobertura obrigatória, é necessária a contratualização deles pelas operadoras e os laboratórios. Então, o que pode às vezes acontecer que não é incomum, né? Haver uma demora numa determinada região, numa determinada cidade, num determinado grupo de laboratórios em conseguir essa contratualização, né? Então, o que pode acontecer é um usuário chegar num laboratório e falar, olha, esse exame aqui, o seu plano não cobre este exame no meu laboratório, né?
apesar de haver uma obrigatoriedade. Então, esse tipo de problema burocrático é mais frequente do que nós gostaríamos, né? Isso infelizmente, é uma realidade do nosso país, né? E as questões também de liberação das guias, né? Das autorizações para fazer o exame. Nesse caso, sendo um exame, né? Um exame para avaliar doença crônica, né? O paciente acaba tendo, né? Conseguindo, na maior parte das vezes, o intento de fazer o exame, né? Os exames agudos são, às vezes, para doenças agudas, às vezes causam certo problema, porque às vezes atrasa a demora da auditoria em liberar o exame e assim sucessivamente, né? Mas essa é uma realidade que, infelizmente, a gente vive no nosso país, né? Nessa dificuldade, nessa burocratização da relação, e acaba, na prática, causando um atraso ou a dificuldade de acesso de um paciente ao exame. Infelizmente, as coisas demoram um pouco, né, para acontecer. Mesmo agora, vivendo toda a situação do Covid, a gente tem visto, né, muita gente tendo dificuldade de ter reembolso, então. Mas acho que esse é um passo super importante que a gente está aí, né, super importante para os pacientes, para a saúde pública, né, de maneira geral, um grande ganho aí econômico e principalmente para a qualidade de vida, né, dos pacientes. Então, importante é que todo mundo que possa participar, né, e se colocar e se posicionar, seria muito, muito interessante para todos aí que isso realmente fosse incluído, né, no rol. E com certeza nós, da Thermo Fisher, junto com o GEDIB, junto com a SBPC, vamos começar agora a trabalhar também para a inclusão para a Conitec, né, para que a calprotectina também faça parte do serviço público. Então, isso faz parte aí do nosso projeto, né, é um trabalho que a gente vai começar agora já, porque é de um valor muito grande, né, para a saúde pública, para todos os pacientes aí, e para os médicos, obviamente, para facilitar esse tratamento. Tem uma outra pergunta aqui, doutor Álvaro, qualquer pessoa pode participar da consulta pública? Qualquer pessoa pode participar, como pessoa física ou como pessoa jurídica. Então, as sociedades médicas, por exemplo, a Sociedade de Gastroenterologia, é mais do que convidada a participar, né? E nós como profissionais da saúde e pacientes, podemos também colocar nossa contribuição, porque essa fase de discussão com a sociedade, então a sociedade como um todo. E nesse ponto, eu acho que é muito importante a gente ouvir, né, além da opinião dos médicos, que já estão mais do que sedimentados, pelo que a gente mostrou, né, mais do que sedimentado pelo GEDIB e pela SBPC, é que os pacientes também coloquem a sua demanda, a sua experiência nesse sentido. Então, como eu falei, é um espaço curto, ou seja, a gente não permite grandes dissertações ou grandes explicações, né? Então, relatos curtos, relatos que vão direto ao ponto, mostrando a importância de ter utilizado ou de se utilizar esse exame. Né? Acho que esse comentário final já respondeu uma outra pergunta que chegou, seria qual tipo de informação poderia ser incluída, né, na consulta pública. Informação científica, sempre, né, as sociedades e os profissionais de saúde colocam essa informação científica, como eu acabei de citar o exemplo do artigo que a doutora Márcia comentou. É um excelente exemplo de como contribuir. Agora, é importante também que o paciente, né, na outra ponta, possa também falar, olha, eu fiz o exame, sou portador de doença inflamatória intestinal, né, e fazer esse exame vai melhorar muito minha qualidade de vida, por todas as questões. Só o fato de evitar um procedimento endoscópico, né, como eu falei, que causa um certo desconforto ao paciente, já é um ponto muito importante, né, de argumentação do ponto de vista do paciente. Né? E falar, olha, eu vou ter minha qualidade de vida melhorada pelo
por esse tipo de exame, que é muito mais simples, é muito mais tranquilo do que um exame endoscópico, né? Bom, aqui tem outra pergunta sobre a incorporação. Na verdade, até relativo a um comentário que o doutor Álvaro fez aí, que pode ser que, né, de as seguradoras, as operadoras começarem a realmente reembolsar após a publicação, né, existe aí, em algumas situações, um atraso. A pergunta é se acaso, né, conseguirmos ter aí sucesso na inclusão, o que pode ser feito pelos médicos ou pelos pacientes para tentar agilizar isso, caso as operadoras não estejam negando o bolso. Bom, isso é uma questão de pressão, né? De pressão do usuário. Então, o usuário, sabendo que tem esse direito, vai ter que pressionar a sua operadora a indicar, pelo menos, o laboratório, o local onde ele possa realizar esse exame, né? E nós, da SBPC, né, a gente está sempre muito atento a essa questão, discute nas devidas câmaras, né, da Associação Médica Brasileira, né, da própria ANS e com as operadoras, essa facilitação, essa rapidez na contratualização. Então, né, basicamente o que sobra para nós é fazer pressão, fazer, né, entre aspas, barulho, né? Um evento como esse de hoje segue mais ou menos essa tônica, né? A gente faz esse evento para sensibilizar todos para a questão. Então, quanto mais nós falarmos, mais discutirmos, mais estarmos presentes, melhor a chance de a gente ter essa questão logo resolvida, né? Ter essa questão incorporada devidamente. Então tá, nós não temos mais nenhuma pergunta no chat. Eu queria pedir aí para cada um de vocês fazer uma mensagem final aí sobre esse tema e sobre tudo que nós falamos hoje, se puderem, a começar pelo Dr. Francisco. Dr. Francisco, se puder fazer aí um comentário final sobre o que discutimos e sobre toda essa questão da incorporação. Ok, Janaína. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Já estive com o Dr. Álvaro lá no Rio, né, Álvaro, no dia da defesa, e agora conhecendo a doutora Márcia, foi um prazer estar aqui com vocês. E para nós que estamos na lida diária com os pacientes com doença inflamatória intestinal, é de fundamental importância que a gente consiga incluir a calprotectina nesse formato da DUT que o Dr. Álvaro apresentou, porque é muito útil a realização do exame na nossa prática diária, tanto para diagnóstico diferencial com outras doenças, principalmente as doenças funcionais, como a doença ácido intestino irritável, diarreia funcional, e o manejo do paciente, como eu mostrei, baseado na calprotectina fecal, certamente traz melhores desfechos, e os pacientes já sabem disso, eles fazem uso desse exame rotineiramente, porque a gente pede. Então, estou torcendo aqui e queria convocar todos e pedir a todos para participar dessa consulta pública. Eu acho que quanto mais gente participando, maior o impacto que a gente tem para conseguir incluir esse importante exame na nossa prática diária. Obrigada, doutor Francisco. Doutora Márcia, se você puder também fazer aí um comentário final. Eu estou dos dois lados, né? Então, assim, lido com os pacientes e vejo o desempenho da calprotectina na parte do laboratório. É um exame que a gente realmente, apesar de ter todas essas questões ainda de cutoff e tudo mais, é um exame que trouxe muito, muito auxílio no manejo dos pacientes com doença inflamatória. Então, a gente nota que é um exame importante, bom, né, que é um exame no qual a gente pode confiar, muito importante da gente ter no nosso repertório de manejo dos pacientes de um modo geral. Eu queria
realmente colocar assim que todo mundo participe e que também divulgue para os pacientes, que eu acho que a gente é que vai conseguir passar para eles, para que eles também participem. Então, que todo mundo passe para os seus pacientes e vamos participar, olha, isso aqui é do seu interesse e tal, e vamos de boca em boca para conseguir mais gente participando. Eu tenho participado dessa inclusão desde lá dos primórdios, né, Álvaro, montando as coisas e tudo mais. Então, acho que já chegamos até aqui, agora é o final. Então, vamos com força. Obrigada, doutora Márcia. Doutor Álvaro, por favor, seus comentários finais. Bom, mais uma vez agradecendo a presença do doutor Francisco, que, né, é uma autoridade em calprotectina no país, né? A doutora Márcia, que realmente, né, lembrou que a gente está desde o começo, né, trazendo as informações, montando a aula, discutindo em todos os aspectos, desde a inclusão lá na CBHPM, que é a classificação, né, da AMB, a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos, onde a gente dá o início, né, desse processo, mas esse é um trabalho que não é feito sozinho, esse é um trabalho feito a muitas mãos, né? Então, o GEDIB com a gente foi fundamental e essa é uma tônica da SBPC. Nós, como a sociedade que realizamos os exames, temos que caminhar par e passo com os colegas que solicitam os exames. Então, né, um não vive sem o outro. Então, essa união, essa parceria tem se mostrado muito interessante em todos os projetos que nós temos colocado na inclusão do rol. E, lógico, também a gente tem que agradecer ao suporte, né, dado, como falei, para a equipe de hoje aqui, né, a Janaína, a Alana, a Aline, o Fábio Arcuri, a Thermo Fisher, a gente agradece pela viabilização desse processo, né, desse webinar, e no suporte que vem dado em todo esse período de submissão, né, mas também ratifico para que todos participem na consulta pública, né, e esperamos ter sucesso no final desse processo. Mas, e aí, não, né, se eu esqueci de agradecer alguém, eu peço desculpas, mas, né, todos estão de parabéns, porque esse é um trabalho feito a muitas mãos, não é um trabalho do Álvaro da SBPC, não, nem da SBPC, GEDIB, dos laboratórios, né, da realidade dos laboratórios clínicos que a gente, né, vive no dia a dia, da necessidade da indústria e, principalmente, dos pacientes, que é a razão de nós estarmos todos aqui, né? Nós temos que cuidar dos nossos pacientes. Muito bem falado, doutor Álvaro. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui em nome da Thermo Fisher, né? Lembrando que todos estamos aqui hoje por desejo mesmo de conseguir que esse exame esteja disponível para os pacientes, né? Que a nossa saúde aí se beneficie, né, com esse tipo de procedimento. É um trabalho aí feito a várias mãos, como o doutor Álvaro falou, mas a gente falta tão pouco, né? Então, se todo mundo puder contribuir, é muito importante, porque a gente realmente vai usufruir aí de um exame muito, muito valioso, né, para a vida desses pacientes. Muito obrigada mais uma vez, e nós vamos encerrar, então, agora. Boa noite a todos e obrigada mais uma vez. Boa noite. Até mais, Boa gente. Noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.